Bom dia! Como é que você está? Espero que você esteja muito bem. Então, falamos no último vídeo, estávamos falando sobre como blindar a mente, né? E hoje vamos dar continuidade a esse tema. Eu queria que você prestasse bem atenção, porque hoje nós vamos falar de mais algumas questões que pode te ajudar a você blindar a mente. O que é blindar a mente? Na inteligência emocional, nós falamos a respeito de blindar a mente quando você não permite que situações externas, informações, coisas, né, que vêm à nossa mente, possa nos trazer algum tipo de prejuízo, né? Por isso que nós falamos a respeito de alguns comportamentos que nós podemos assumir, né, determinar, para que possamos ter a nossa mente guardada, né, guardada. Por exemplo, nós falamos a respeito da pessoa ter uma visão de futuro. O que é visão de futuro? Você poder exemplificar os seus sonhos, suas metas, seus objetivos, colocar até fotos, se for necessário, não. Se possível, coloque, porque isso é importante, que você olha isso diariamente. Falamos também que uma das formas de blindar a mente é você não ficar dependendo dos outros, né? Ah, eu não fiz isso porque fulano não me ajudou. Ah, mas eu estava esperando isso, esperando aquilo de fulano. Não faça isso. Vá lá. Tome as rédeas da sua vida, vá lá e faça o que precisa ser feito, não dependa de nada e nem de ninguém. Não reclame, nós falamos sobre isso também. Pare de reclamar, pare de murmurar, pare de ficar falando, porque isso, porque aquilo, porque aquilo outro. Isso não é bom, isso não é uma forma de você crescer. Então, pare de reclamar, porque isso é importante. Outra coisa, da mesma maneira, pare também de ouvir reclamações. Saia de perto de pessoas que vivem reclamando. Isso também é ruim, é prejudicial. Hoje nós vamos continuar, né, falando sobre isso, e eu queria falar a respeito de mais algumas questões. Uma delas é: não dê intimidade para muita gente. Ou seja, tenha poucas pessoas íntimas. Por que isso a gente fala isso, que é importante? Porque quanto mais pessoas você supostamente afirma que são seus amigos íntimos, quanto mais gente você tiver, mais você abre a sua vida para essas pessoas. E isso é péssimo. Tenha o mínimo possível de pessoas íntimas. Um bom exemplo disso é o Senhor Jesus. Olha que coisa interessante. Jesus tinha 12 discípulos. 12. Mas se você começar a ler todo o Evangelho, você vai perceber que apenas só três estavam com ele nos momentos mais importantes, ou naqueles momentos cruciais da caminhada de Jesus durante aqueles 3 anos de ministério. Quem eram? Pedro, Tiago e João. Cadê os demais? Estava lá, mas Jesus sempre andava, na hora de alguns momentos especiais, eles estavam ali com Jesus. Jesus tinha apenas três amigos íntimos. A mesma coisa, nós devemos seguir esse exemplo. Tenha o mínimo possível. O mínimo possível. Porque quanto mais você tiver pessoas supostamente íntimas, que você acha que deveriam ser seus amigos íntimos, você abre a sua vida para essa pessoa, vai abrindo a sua vida, daqui a pouco você fica aí sendo alvo de muita gente. Então tenha um mínimo de pessoas íntimas. Não estou falando que você não possa ter amigos à vontade. Fique à vontade para ter quantos amigos quiser, mas íntimos, pouquíssimos. Né? Porque são aqueles realmente que você selecionou a dedo para que essas pessoas possam participar da sua intimidade. Uma outra chave para você blindar a mente, sabe qual é? Pare de andar com pessoas que tenham princípios e valores diferentes do seu. Sabe uma frase que é muito comum? As pessoas falaram assim: dize-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és, né? E veja, quanto mais você começar a caminhar com pessoas que têm valores diferentes, a tendência é que você, infelizmente, passe a assimilar aqueles valores. Comigo não, eu tenho fulano, mas a gente tem nada a ver com isso, eu não me envolvo. No começo não, mas dia a dia
dia a dia, você vai caminhando com pessoas com valores diferentes dos seus, princípios diferentes dos seus, terminam você também assimilando os valores do outro. Por exemplo, a Bíblia fala assim que as más conversações, olha só, o que é que a Bíblia fala? As más conversações corrompem os bons costumes. Olha só, esse texto é muito interessante, porque ele fala assim, ele não fala assim, as más conversações corrompem os maus costumes. Não. As más conversações corrompem os bons. Olha só. O que a Bíblia está falando? Que eu andar com pessoas com valores diferentes que o meu, a tendência é que eu me corrompa. A tendência é que eu me corrompa. Então preste bem atenção nisso. Uma das formas de você blindar sua mente é você parar de caminhar, de andar com pessoas que têm valores diferentes dos seus. Né? Fuja disso. Preserve o que você tem, né? Preserve os seus valores, os seus princípios. Não negocie. Não negocie de maneira alguma. De maneira alguma. Tá ok? E uma outra coisa também que te ajuda a blindar sua mente é você parar de dar explicações. Quando eu falo dar explicações, é claro que para algumas pessoas a gente tem que dar explicações, né? Você é casado, tem que dar explicação para o seu esposo, para a sua esposa, né? Tem que dar explicações até mesmo, dependendo da situação, até para os filhos, né? O que é que você está fazendo e tudo mais. Isso é natural. O que nós estamos falando é aquela pessoa que ela na sua explicação, ela começa a abrir a sua intimidade para quem não precisa. Então, por exemplo, a pessoa não vai trabalhar hoje por alguma razão, às vezes tem um problema em casa, né, alguma situação, né, com a esposa, com o esposo, com os filhos, tudo mais. Aí, ao invés dele ligar lá, né, na empresa, falar assim, pessoal, tudo bem? Estou ligando aqui para dizer para vocês que hoje eu não vou poder ir trabalhar. Por quê? Não, infelizmente não vai ter condições hoje, né? Pode colocar falta, tudo mais. Amanhã eu estarei aí. Eu tive um problema aqui e infelizmente não será possível. Ponto. Mas tem pessoas que vão fazer essa mesma ligação, vai falar assim, ô fulano, tudo bem? Eu quero falar com o meu gerente. Ô Ju, tudo bem? Vamos dizer que o nome do gerente é João. Ô João, tudo jóia? Ô João, eu estava saindo de casa agora, cara, mas infelizmente eu não vou poder trabalhar hoje. Mas o que aconteceu? Você não tem ideia, cara. Aqui em casa está um problema, minha mulher está assim, e não sei o quê, a gente está brigando demais, e bababá, e bababá, e bababá, e bababá, e meu filho está desse jeito. O que você está fazendo? Você está abrindo a sua intimidade para alguém que não tem absolutamente nada a ver com essa situação. Então, quem dá explicações demais para quem não precisa, abre a sua intimidade. E não faça isso. Uma das formas de você blindar sua mente é você parar de dar explicações desnecessárias. Fale o mínimo possível. Explique o mínimo possível. Claro, porque com a sua esposa claro, você vai ter que explicar. Com o seu marido, você tem que explicar. Mas pessoas que não fazem parte da sua intimidade, é colega de trabalho, né, colega da empresa, é um amigo, não. Por que você não vê? Porque não deu certo. Mas por que não aconteceu? Por que você não fez isso? Porque hoje não tive condições. Pronto, encerrou o assunto. Então, preserve a sua mente, preserve as suas emoções. Não abra a sua intimidade para ninguém dando explicações desnecessárias, tá certo? Então eu queria, tem muito mais ferramentas, mas eu gostaria apenas de notificar essas que eu falei, mas com qual objetivo? Para que você tenha, de fato, essa inteligência emocional. E uma das formas de ser inteligente emocionalmente é aprender a blindar a sua mente. Blinde a sua mente. Não permita que nada possa acessar a sua mente que seja algo que não vai lhe trazer nenhum benefício, tá certo? Então, essa é a dica. Você tenha um excelente dia nessa terça-feira, né? Nessa terça-feira.
Hoje é terça-feira, dia 25 de abril. Tenha uma excelente terça.